Cientistas descobrem um portal antigo no deserto e encontram algo incrível dentro. Hoje vou te mostrar 12 descobertas misteriosas ao redor do mundo que deixariam algumas pessoas aterrorizadas. Estou falando do que estão chamando de Portal do Inferno, além de túneis subterrâneos e câmaras secretas descobertas por moradores em suas próprias casas. E não para por aí, não. Você também vai ver como uma cidade abundante e próspera se tornou um cemitério de navios abandonados. Meio sinistro, não? Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative os sininhos de notificações. O mistério das orbes roxas. No ano de 2013, um acontecimento extraordinário desenrolou-se nas vastas extensões do deserto de Tucson, desafiando todas as explicações terrenas. Tudo começou com um simples passeio de um casal local pela paisagem arenosa, sem imaginar que essa escapada casual os levaria a um espetáculo surpreendente que deixaria toda a comunidade perplexa. À medida que caminhavam no deserto, depararam-se com uma descoberta surpreendente. Uma pilha colossal de milhares de orbes, brilhando como joias espalhadas por todos os lados. Nessa paisagem árida, esses orbes eram diferentes de tudo o que o mundo já tinha visto. Alguns pareciam quase líquidos, enquanto outros possuíam uma translucidez misteriosa. Mas o que realmente capturou a imaginação de todos foi a sua tonalidade roxa, uma cor raramente vista na natureza. No entanto, a estranheza não parou por aí. Quando o casal ousou tocar nesses orbes, descobriram que tinham uma textura suave e gelatinosa, cedendo sob pressão suave, e um líquido escuro e sobrenatural escorria deles. Isso deixou especialistas, incluindo zoólogos e botânicos, perplexos. Eles confessaram que em todos os anos de estudo nunca haviam encontrado um fenômeno como aquele. A origem e a natureza desses orbes permaneceram um enigma por certo tempo, até que alguns cientistas começaram suas teorias após análises e estudos. Alguns acreditam que podem ser de origem extraterrestre, enquanto outros ponderam sobre a possibilidade de ser um tipo único de bolor gelatinoso ou fungo. O que você acha que é? Comente aqui embaixo enquanto passamos ao próximo item. O Portal do Inferno. Na paisagem do deserto de Karakum, no Turcomenistão, existe algo deslumbrante que parece ter sido retirado das páginas de um livro de ficção. Esse hipnotizante espetáculo, conhecido como a Cratera Colossal em Chamas, capturou a imaginação de todos que tiveram a oportunidade de contemplá-lo. Apesar de sua aparência ardente, esta não é uma maravilha vulcânica. Em vez disso, é um fenômeno natural notável, nascido de um vasto reservatório subterrâneo de gás natural que arde incessantemente há décadas. Por esse motivo, recebeu o apelido de Portal do Inferno. A origem desse local insondável é envolta em mistério. Ele nem sempre existiu em sua forma atual em chamas. Segundo um relato de 1971, geólogos soviéticos estavam envolvidos em perfurações exploratórias em busca de reservas de petróleo nas terras áridas do deserto. Sua missão tomou um rumo inesperado quando inadvertidamente perfuraram um enorme bolsão de gás altamente inflamável. Essa ruptura deu origem a um buraco substancial medindo impressionantes 60 metros. Temendo a liberação perigosa de metano na atmosfera, os cientistas tomaram uma decisão fatídica. Eles incendiaram o poço, prevendo que ele queimaria em questão de dias. No entanto, mal sabiam eles que suas ações desencadeariam um inferno inclemente, que continua a arder inabalavelmente até os dias atuais. O sigilo que envolve as explorações soviéticas de petróleo e gás lançou uma sombra de mistério sobre os verdadeiros eventos que ocorreram, alimentando especulações que variam desde teorias selvagens de que se trata de um portal literal para o inferno até sugestões de que foi usado como local clandestino para testes de armas químicas. Apesar das incertezas persistentes em torno de sua criação, o local se tornou uma atração turística improvável, atraindo mais de 5.000 visitantes por ano. Esse fenômeno extraordinário surgiu na década de 1970 e continua a arder ferozmente até os dias de hoje. E para apagar esse fogo todo, no próximo item, vamos mergulhar para um local que é considerado um fenômeno subaquático. Então continua comigo. Rio subaquático de Cenote.
Sob a superfície do cenote Angelita, no México, existe uma maravilha natural cativante, um rio subaquático. Embora esse conceito possa inicialmente confundir a mente, é um fenômeno fascinante que surge da interação da água com densidades variadas. Imagine a água com densidades diferentes como camadas de um bolo, onde a água mais densa forma uma camada distinta abaixo da água menos densa. No caso do cenote Angelita, a presença de sulfeto de hidrogênio na água influencia sua densidade, levando à formação desse hipnotizante rio subaquático. Este rio subaquático não é algo trivial, ele mergulha a profundidades de até 100 metros. Para acessá-lo, os mergulhadores precisam navegar por uma caverna localizada a 55 metros abaixo da superfície da água. Ao chegarem, são recebidos por um local verdadeiramente hipnotizante. Galhos e folhagens caídas na água contribuem para a formação de margens coloridas ao longo do rio subaquático. É uma exibição impressionante da arte da natureza, onde a água se comporta de maneiras inesperadas e maravilhosas. Dessa forma, este rio subaquático reflete as interações das nuvens no céu, onde componentes com formas e densidades variadas se combinam para criar algo extraordinário. No entanto, encontrar um rio subaquático como esse é uma ocorrência rara, encontrado apenas em alguns lugares ao redor do globo. E sabe o que é mais raro? Mas na Índia é considerado normal? Cobras que moram dentro de casa e andam soltas pelas ruas da cidade. Fica comigo no próximo item para entender essa história intrigante. A Casa das Cobras e a coexistência na Índia. Na Índia, as cobras desfrutam de um status único e reverenciado devido às suas origens antigas e à sua associação com a divindade hindu Shiva. Esse profundo respeito por essas criaturas é manifestado anualmente durante o festival Nag Panchami, quando milhares de devotos nas aldeias se reúnem para adorar e oferecer comida às cobras em busca de bênçãos divinas. No entanto, há uma família cuja experiência com cobras tomou um rumo inesperado e perturbador, lembrando-nos da famosa frase, cobras a bordo. Essa infeliz família se viu lidando com um número esmagador de cobras em sua casa. O proprietário angustiado descreveu a situação, afirmando que as cobras estavam deslizando no telhado ao longo das paredes e até mesmo entrando em seus quartos e cozinha. A situação era alarmante. Em Pune, Maharashtra, existe um fenômeno único onde as cobras se estabeleceram como residentes permanentes em quase todas as casas. As cobras não são apenas reverenciadas, elas são parte integrante da vida diária. São adoradas com a maior devoção nos corações e lares de toda a comunidade. O que é verdadeiramente notável é que as cobras têm total liberdade de movimento dentro da aldeia. E nenhum dos mais de 2.600 aldeões as prejudica de alguma forma. Em alguns casos, as cobras são até consideradas como membros honorários da família. Essa extraordinária coexistência entre humanos e cobras em Pune é a prova da profunda ligação cultural e espiritual que as pessoas têm com essas criaturas. Um exemplo vivo da harmonia na relação que pode existir entre os seres humanos e o mundo natural, onde o medo e a reverência estão interligados de uma forma que promove um vínculo especial. A Caverna de Cristal de Naica. Nas profundezas de uma montanha perto de Naica, no México, no ano de 2000, os mineiros embarcaram em sua busca rotineira por depósitos de minério fresco. Mal sabiam eles que estavam prestes a tropeçar em um local tão inesperado e inspirador que os deixaria completamente fascinados. Enquanto desciam mais profundamente na terra, encontraram-se no coração de uma caverna em forma de ferradura, adornada com uma exibição hipnotizante de enormes cristais brancos leitosos que pareciam se elevar sobre eles. Esses cristais compostos de gesso eram colossais, alguns se estendendo por mais de 25 pés de comprimento, como postes telefônicos, e projetavam-se em todas as direções das paredes de calcário marrom, do chão e do teto da caverna. Essa incrível maravilha subterrânea, carinhosamente conhecida como a Caverna dos Cristais, está aninhada no subsolo e coroada por uma montanha repleta de chumbo, zinco e prata.
Desde a sua descoberta acidental, essa câmara escondida tornou-se um imã para investigadores e cientistas de todo o mundo, cativando-os não apenas com sua beleza rara e de tirar o fôlego, mas também com os intrigantes mistérios científicos que apresenta. À medida que as explorações progrediram, surgiram sugestões tentadoras da possível existência de ainda mais câmaras esperando para serem reveladas. No entanto, uma exploração mais aprofundada teria exigido a remoção significativa dos cristais, uma vez que a sensibilidade da caverna estava intrinsecamente ligada ao funcionamento das bombas de água da mina. Uma vez acessadas as atividades, foi decidido que as cavernas inundassem novamente em outubro de 2015. Agora imagine que você encontre um item de milhões de dólares em sua casa. O que você faria? No próximo tópico, vamos lhe mostrar uma descoberta inusitada de Cole. Então continua comigo. A pintura de Picasso sob a máquina de costura. No ano de 2002, uma história de descoberta surpreendente veio à tona. Uma história que alteraria para sempre a vida de Cal, o neto de Jane Verastro. Em seu leito de morte, Jane, com um sussurro que continha o peso de séculos, transmitiu uma mensagem enigmática a Cal. Ela o incentivou a não se esquecer de olhar embaixo da máquina de costura. Intrigado com essa diretiva enigmática, Cal decidiu seguir o último desejo de sua avó. Ajoelhado diante da antiga máquina de costura, uma sensação de antecipação pairava pesadamente no ar. Ele levantou cuidadosamente a tampa, revelando o que só pode ser descrito como um tesouro escondido à vista de todos. Uma pintura de notável beleza escondida sob a máquina de costura. No entanto, essa não era uma obra de arte comum, trazia a assinatura inconfundível de ninguém menos que o lendário artista Pablo Picasso. A pintura retratava uma mulher cativante vestida um chapéu intrigante que irradiava uma aura de charme único. Cal ficou cativado, mas havia mais para descobrir. Ao mergulhar na história da pintura, ele descobriu uma história fascinante. Seu avô, décadas atrás, em 1944, adquiriu esta obra-prima de Picasso por uma escassa soma de $10 durante seu tempo em Londres. Protegida e embrulhada em camadas de jornal, a obra de arte havia dormido dentro da máquina de costura. Em busca da confirmação de sua autenticidade e valor potencial, Cal procurou a experiência de um avaliador de arte na Flórida. Por meio de uma análise meticulosa, incluindo o estudo de impressões digitais e o tipo de tinta usada, foi inequivocadamente determinado que se tratava de fato de uma criação de Picasso. Era uma peça rara e notável intitulada Mulher com Capa. Embora não fosse um original, ainda continha um imenso valor, estimado em cerca de $13 milhões devido à sua ligação com a famosa artista Jane Verastro. As misteriosas palavras de despedida de Jane Verastro revelaram uma peça genuína da história, prova do fascínio duradouro e do valor da arte, bem como dos segredos que podem estar escondidos mesmo sob objetos mundanos, como uma velha máquina de costura. Essa herança inesperada representava um tesouro escondido, uma chave que poderia desbloquear uma sorte inesperada significativa para Cal e sua família, caso decidissem se desfazer dessa preciosa obra-prima de Picasso. Você venderia essa obra ou guardaria? Comente aqui embaixo enquanto passamos ao próximo tópico, onde vamos para Bali, onde um avião está abandonado desde 2007 em uma pedreira de calcário. Quer ver só? Então vamos lá. Avião abandonado em Bali. No reino das descobertas intrigantes, os aviões têm sua parcela de contos incomuns para contar. Bali, Indonésia, possui uma adição particularmente cativante à sua lista de atrações. Um Boeing 737 abandonado que está parado em um campo perto de uma pedreira de calcário desde o ano de 2007. Esse local curioso despertou o interesse tanto de moradores locais quanto de turistas, deixando-os curiosos sobre como exatamente o avião foi parar ali, especialmente dada a ausência de qualquer evidência de um acidente. A teoria predominantemente em torno desse misterioso avião sugere que o indivíduo ambicioso e empreendedor planejava estabelecer uma experiência única de restaurante dentro do Boeing 737. Eles transportaram o avião para esse local peça por peça,
No entanto, devido a restrições financeiras ou circunstâncias imprevistas, o projeto foi abandonado, deixando o avião para resistir à passagem do tempo na solidão. Ao longo dos anos, essa visão peculiar evoluiu para uma atração turística pouco ortodoxa, mas intrigante, contribuindo ainda mais para o fascínio distintivo de Bali. Mas aqui está a diferença. Esse não é o único avião abandonado que pode ser encontrado na ilha. Há mais 2 aviões fora de uso, cada um com sua própria história única. Um está posicionado ao lado de uma loja Dunkin' Donuts, criando um contraste incomum entre o antigo e o novo. O outro avião está dramaticamente empoleirado no topo de um penhasco com vista para uma praia cênica de Bali. Como destino turístico global, a popularidade de Bali é, sem dúvida, reforçada por essas atrações não convencionais. Visitantes de todo o mundo são atraídos para explorar e mergulhar nos mistérios dessas aeronaves abandonadas. O fascínio reside não apenas na sua presença, mas também no mistério persistente que cerca as suas origens e propósitos pretendidos. Mas há algo mais misterioso do que tudo isso que eu já mostrei e pode estar aí na sua própria casa. Quer apostar? Vem comigo no próximo item que você vai entender melhor. Túneis subterrâneos e câmaras ocultas. O fascínio das câmaras ocultas e dos túneis secretos dentro de casa pode ser algo inusitado, e algumas pessoas descobrem esses segredos de maneira inesperada, encontrando um mundo misterioso escondido bem debaixo de seus pés. Fred Goodall, bibliotecário, encontrou uma porta peculiar em sua biblioteca que parecia não ser real. Sua descoberta o levou a uma câmara escondida acessível através de uma porta secreta. Ao explorar mais profundamente, ele descobriu uma extensa rede de túneis subterrâneos e salas que, se acredita, terem sido usadas por empregados em tempos passados para navegar discretamente pela intrincada mansão. Da mesma forma, um casal em Illinois se viu envolto em intrigas quando encontraram uma câmara escondida sob sua própria casa. Sua descoberta começou com uma entrada inhada sob uma calçada e, à medida que se aventuraram mais fundo, encontraram um arco que o tempo preservou notavelmente, ao lado de um monte de terra ocupando um canto da câmara. O verdadeiro propósito e origem desse misterioso túnel permanecem envoltos nas névoas do tempo, mas as estimativas sugerem que pode ter sido construído em 1895. Essas casas possuem segredos e vestígios históricos que estavam adormecidos. Será que você tem uma câmara secreta em sua residência e não sabe? Que tal dar uma investigada, mas só depois que o vídeo acabar. O cemitério assustador de Moynak. Na nossa lista de tesouros escondidos e descobertas inesperadas, encontramos uma história intrigante de uma cidade portuária que se transformou em um cemitério assustador de navios. Moynak, que já foi uma cidade repleta de vida e comércio movimentado, agora está na desolação, abandonada e esquecida. Na década de 1960, Moynak prosperou com uma população de mais de 40 mil habitantes, aninhada nas margens do Mar de Aral. A cidade serviu como um centro próspero para pesca, comércio e atividade marítima. No entanto, uma série de eventos fatídicos alteraram dramaticamente o destino dessa próspera metrópole. A mando da União Soviética, a água do Mar de Aral foi desviada para apoiar o cultivo de algodão na região. Isso, combinado com os crescentes impactos do aquecimento global, desencadeou um declínio catastrófico nos níveis de água do Mar de Aral. O que um dia foi o 4º maior lago do mundo, sofreu uma redução surpreendente de 90% em seu volume de água ao longo de apenas 4 décadas. A água restante transformou-se em uma solução salina, altamente concentrada, tornando o Mar de Aral inóspito para a vida. O próspero ecossistema foi dizimado, deixando para trás uma paisagem ressecada e sem vida. Na ausência de água e no colapso da indústria pesqueira, os moradores de Moynak enfrentaram um futuro sombrio e foram forçados a abandonar suas casas em meio aos restos do deserto ressecado e o lugar se transformou. E para você que ficou até aqui, vou brindar com você em uma taça com mais de 1.600 anos de idade como agradecimento, hein? Vamos então para o último item da lista. A taça de Licurgus.
O nosso último tesouro escondido nos leva a uma taça de vidro com 1.600 anos de idade que possui uma qualidade verdadeiramente encantadora. Esta taça mágica muda de cor, passando do verde jade para um profundo vermelho sangue, tudo dependendo da direção da iluminação. Quando a fonte de luz está na frente, a taça brilha em verde, mas quando a luz se aproxima por trás, ela sofre uma transformação dramática, tornando-se um rico tom de vermelho. O segredo por trás desse fenômeno hipnotizante está na presença de nanopartículas de ouro dentro do vidro em um nível microscópico. Conhecida como a taça de Licurgus, esse artefato requintado é um raro exemplo de uma taça romana com essa propriedade. Sua notável capacidade de exibir essa mudança de cor, um comportamento conhecido como dicroísmo, mostra a engenhosidade do artesão romano que a criou. Seja por profundo conhecimento da ciência por trás desse fenômeno ou descoberta acidental, eles foram pioneiros no mundo da nanotecnologia. O que torna a taça de Licurgus ainda mais especial não são apenas suas cativantes propriedades de mudança de cor, mas também o intrincado trabalho artesanal. Em vez dos desenhos geométricos abstratos comuns em vidros da época, esta taça apresenta figuras humanas meticulosamente detalhadas. As cenas retratadas em sua superfície contam a história mítica de um rei chamado Licurgus, que tentou prejudicar Ambrosia, uma seguidora devotada do deus Dionísio. Em retaliação, Ambrosia foi transformada em uma videira, que se enroscou no rei furioso, levando finalmente ao seu desaparecimento. Acredita-se que a taça de Licurgus tenha sido criada em Alexandria ou Roma entre 290 e 325 d.C. No entanto, seu surpreendente segredo permaneceu escondido até 1990, quando pesquisadores examinaram pequenos fragmentos quebrados sob um microscópio eletrônico, revelando a presença das nanopartículas de ouro responsáveis por suas notáveis propriedades dicróicas. Seja por design ou acidente, os artesãos romanos por trás dessa antiga maravilha foram verdadeiros pioneiros da nanotecnologia, deixando um legado de arte e descoberta científica que continua a cativar admiradores de todo o mundo. E então, muito obrigado por assistir, deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.